Vamos seguir falando sobre esse assunto, diretamente agora das ruas de São Paulo com a Beatriz Manfredini, porque após esses novos casos de violência policial, Tarcísio de Freitas, o governador aqui do estado, chamou o comandante-geral da Polícia Militar para uma reunião de alinhamento. Os detalhes a Bia vai trazer agora para nós. Lívia, foi uma reunião que não estava na agenda do governador Tarcísio de Freitas de ontem, que foi colocada ali logo após esses casos, então, de violência policial virem à tona, principalmente esse, né, em que um homem, então, é jogado de um muro por um outro policial, mas foram vários casos nos últimos dias e nos últimos meses isso tem aumentado também, o que tem irritado, de acordo com interlocutores, o governador Tarcísio de Freitas. Eu conversei com algumas pessoas próximas a eles e também aliados, e eles me disseram, né, que a postura ontem era de muita irritação com esses casos e com essas condutas. Foi Tarcísio, então, quem convocou essa reunião às pressas com o comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Cássio Araújo, e nessa reunião, que tinha outros membros do alto escalão da Polícia Militar aqui de São Paulo, Tarcísio disse que queria mais rigor nas punições desses casos específicos. Então, o que eu ouvi, né, desses aliados é que ele foi bastante claro no sentido de dizer que não dava mais para tolerar nenhum caso como esse e que ele estava exigindo, então, punições severas e exemplares para que servisse de exemplo, né, para o resto da corporação. Então, a reunião foi num tom de alinhamento do que ele quer que seja feito a partir daí, do que Tarcísio quer que sejam, como ele quer que sejam essas punições a partir de agora. Também pessoas próximas a ele garantem, né, que é um momento delicado para o governador, porque todas essas imagens de violência policial aparecendo podem, né, significar, podem respingar no próprio governador, podem significar um enfraquecimento nessa área. Inclusive, também muitos aliados falam em desgaste do secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, por conta dessas imagens. Inclusive, alguns deputados estaduais do PSOL entraram com ações na LESP, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, pedindo para que Derrite vá prestar esclarecimentos à casa e pedindo até mesmo o afastamento dele depois dessas questões. Bom, o caso então é que nessa reunião Tarcísio de Freitas foi enfático sobre punições, pediu maior rigor e agora então os aliados falam mesmo que ele deveria tomar uma medida aí para evitar esse desgaste maior nessa imagem. Não tem nada efetivo neste momento planejado, além de punições mais rigorosas, mas é isso que circula então pelo Palácio dos Bandeirantes. Tarcísio está muito incomodado e irritado com os acontecidos, algo que já vem aí numa esteira de um desgaste, com investigações sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, aliado dele. Então é um momento um pouco tenso, um pouco complicado para o governador de São Paulo, que agora tenta, então, colocar mais força, principalmente nessas questões que envolvem a Polícia Militar, deve participar mais ativamente disso neste momento, Lívia. Muito obrigada pelas informações, Beatriz Manfredini. Vamos ouvir a Deise Ciocari e Cristiano Beraldo, começando com você, Deise, porque, embora estejamos falando de casos isolados, e pelo menos essa é a argumentação do secretário de Segurança Pública aqui do Estado, Guilherme Derrite, de fato, há levantamentos que mostram que a violência causada por policiais em serviço aumentou, pelo menos de janeiro até agosto desse ano, em relação ao período anterior. E aqui eu menciono um levantamento que é do Instituto Sou da Paz, com base em dados da Secretaria de Segurança Pública, que apontou um aumento desses casos, dessas mortes por policiais em serviço, de quase 80%. Falando em casos isolados ou não, é um tema que precisa ser debatido e tem de haver soluções para isso. Lívia, o principal papel da polícia tem que ser de proteger a dignidade humana, né? E o Estado, no meio disso tudo, ele não pode naturalizar uma relação de dominação que acabe desumanizando as vítimas e reforçando justamente essas desigualdades sociais, né? O papel da polícia, ele tem que ser de garantir justiça e não de promover essas arbitrariedades, tá? Então, o que o Estado tem que agir, eu acredito que o governador vai fazer isso, evitar que esse tipo de atitude não se torne um padrão
e não se torne também uma crise ética, tanto na polícia quanto no Estado, né? O Estado não pode, de forma alguma, ser algoz daquelas pessoas que ele deveria proteger, porque senão o que ele vai fazer é abandonar a justiça e transformar esse direito à segurança, que deveria ser de todos, a um privilégio de poucos. Pois é, mas aí tem um outro aspecto que a gente precisa reconhecer. A oposição ao governo Tarcísio usa esse tipo de evento para tentar colocar na Polícia Militar de São Paulo a imagem de uma polícia violenta, fora de controle, que São Paulo virou um bang-bang por causa da polícia. Quando, na verdade, o que está acontecendo em São Paulo, e não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro, é que o crime organizado tomou conta de praticamente todas as cidades e precisa ser enfrentado à altura. O Brasil é um país em guerra civil, só que ninguém fala disso. Toneladas de drogas passam pelas nossas estradas, pelo nosso espaço aéreo todos os dias e fica todo mundo quieto. 40 mil assassinatos por ano, números de país em guerra, mas todo mundo acostumado com essa notícia. E aí, quando a gente olha para a Polícia Militar de São Paulo, vem o Instituto Sou da Paz dizer: olha como aumentou a violência policial. Ora, aumentou foi o combate ao crime. É claro que quanto mais carros você tiver na rodovia, mais acidentes acontecerão. Isso é natural, uma questão de estatística. O que o governador Tarcísio de Freitas e o secretário Derrite estão fazendo é combater o crime, sobretudo o PCC, coisa que ninguém quer fazer. Ninguém quer colocar a mão nessa ferida. Só que aí você tem um outro ponto da realidade. Não há orçamento suficiente para se investir na polícia. Nós precisamos ter salários dignos. Nós precisamos que a polícia proteja aqueles policiais que, quando em combate, diante de uma situação de perigo, acionam as suas armas, por exemplo, e depois são processados e têm que pagar do próprio bolso a sua defesa. Isso é um absurdo. A polícia precisa de mais orçamento, mais treinamento para ter melhores policiais. Não vai cair do céu, exige trabalho. E é isso que o secretário Derrite e o governador Tarcísio de Freitas estão fazendo.